Olá, amigos. O Equality dá continuidade à apresentação de temas importantes para a medicina do trabalho. O assunto que vamos aqui tecer comentários é uma parte da nossa especialidade que, por vezes, não tem a devida atenção do médico examinador. Estou falando das dermatoses ocupacionais. É muito importante que o médico do trabalho que está examinando conheça bem o PCMSO daquela empresa, preferencialmente que ele que faz o exame também tenha ido à fábrica, tenha ido à empresa, tenha conhecimento do PCMSO. Agora, se ele for responsável pelo programa, melhor ainda. Outro dado de muita relevância é o conhecimento do inventário de risco que deu origem ao programa de gerenciamento de risco. E o plano de ação com as medidas de controle, as medidas corretivas, as medidas preventivas. Veja bem esta questão. O calor, ele é um agente de risco físico frequentemente nas empresas, tanto na parte interna quanto o calor do trabalhador da construção civil, do trabalhador do campo, do trabalhador que trabalha na rua, trabalha exposto ao sol. O calor interno também está presente desde a padaria até as coquerias. E um dos acometimentos pelo calor são as dermatoses pelo calor. Veja bem este exemplo. Uma trabalhadora, operadora de máquina extrusora de plástico, apresenta uma lesão pruriginosa com micropápulas eritematosas. Esta dermatite provavelmente foi produzida pelo calor, gerado pela máquina, acarretada pela obstrução da glândula sudorípara na epiderme profunda. A obstrução de glândula sudorípara quase sempre leva o trabalhador a desenvolver a miliária, que nas crianças, as donas de casa, aquelas que cuidam do bebê, costumam chamar de brotoeja. É a miliária. A miliária ela pode ser profunda, ela pode ser superficial e ela pode ser rubra. A miliária superficial, também chamada de cristalina, ela é acarretada pela obstrução da glândula sudorípara na epiderme superficial. Vou tentar mostrar para aquele que está aí assistindo. Esta seria a lesão da miliária superficial, também chamada de cristalina, originada pela obstrução de glândulas sudoríparas na epiderme superficial. Não é o caso do quadro clínico. O quadro clínico está falando que o calor acabou gerando a obstrução de glândula sudorípara na epiderme profunda. Muito bem.
A miliária rubra, ela é acarretada também pela obstrução de glândula sudorípara, porém na epiderme profunda. É extremamente pruriginosa. É comum nestas máquinas que produzem o plástico, que produzem o saco plástico. É comum também em padarias. Aquele padeiro que está lá exposto ao calor intenso. Por vezes, sem a devida proteção. Então, veja bem, é exatamente o que diz a questão. É a lesão extremamente pruriginosa da miliária rubra, que acontece, aqui está mostrando a foto de uma trabalhadora apresentando as lesões eritematosas no abdômen. É uma lesão marcada por máculas, micropápulas, eritematosas e pruriginosas, provenientes da obstrução de glândulas sudoríparas na epiderme profunda. Eu estou falando da miliária rubra. Exatamente, aqui aparece na múltipla escolha, na letra E. Você tem aí a questão. Finalizando um resumo, falar da miliária profunda, acarretada também pela obstrução de glândula sudorípara na epiderme, ou melhor, na derme. Fiz proposital, porque agora não é mais na epiderme, é na parte mais profunda, é na derme superficial. Perfeito? Esta é a miliária profunda, extremamente pruriginosa, que pode acontecer pelo calor intenso, tanto em ambiente fechado quanto em ambiente aberto. O sol também pode proporcionar, apesar de que no sol é mais comum a miliária superficial. Perfeito? Então a miliária profunda é acarretada pela obstrução de glândulas sudoríparas na derme superficial. Perfeito? Muito bem. A múltipla escolha apresentou na letra A o intertrigo. O intertrigo é também uma dermatose ocupacional pelo calor, marcado pela formação de uma lesão eritematosa, pruriginosa, às vezes com bordos elevados, que aparece nas dobras no obeso, ou aparece nas axilas. Melhora muito com a água, com um banho. Mas é extremamente importante o diagnóstico, o tratamento e a orientação ao trabalhador. Então isso aí vai impactar na produção, não apenas na saúde. O empresário deve tomar conhecimento, porque ele sabe que aquilo ali está impactando a saúde do trabalhador e, consequentemente, na produção. É muito importante também você atentar para essas dermatoses o seguinte: quase sempre não dói. Então o trabalhador não procura o ambulatório, não procura o serviço médico. O intertrigo, por exemplo, pode acontecer não só no trabalhador do macacão, pode acontecer com um trabalhador que usa o terra, que trabalha na rua, no Rio de Janeiro, Cuiabá, com intenso calor. Perfeito?
A letra B falava no eritema AB igni. O eritema AB igni também é uma dermatose ocupacional pelo calor. São estrias, telangiectasias, que tanto pode aparecer pelo calor, quanto pode aparecer por micro-ondas, que também é muito utilizado, por exemplo, na indústria automobilística. Procurei fazer um resumo das dermatoses ocupacionais provocadas pelo calor. Finalizo aí com a urticária, que é uma outra patologia pelo calor. A urticária que tanto pode acontecer pelo calor, como pode acontecer pelo frio. Perfeito? Lembrar ao colega que está finalizando a inscrição para a prova da ANANT, que vai acontecer em setembro, que felizmente o Inquality não tem mais vagas para o revisaço. Fechamos a turma. O revisaço que vai acontecer nos dias 25, 26, 27 e 28 de setembro. A prova é no dia 29. Porém, nós vamos fazer o estudaço, treinamento de questões, não só de múltipla escolha, como questões práticas, da prova prática. O estudaço vai acontecer em São Paulo, nos dias 17 e 18 de agosto. É um sábado e domingo, não tem nada a ver com o Dia dos Pais. Então, 17 e 18 de agosto, ainda temos vagas. Setembro, vagas esgotadas. Muito obrigado. Perfeito? Então, faça lá a tua inscrição. Aquele que desejar, nós temos tanto o estudaço, treinamento de questões, quanto o revisaço, mais de 70 horas, no formato online. É só entrar em contato com a loja virtual do Inquality para adquirir também no formato online. Ok? Muito obrigado. Um abraço.